Programa mal acabou e já estamos aqui, né, Voz do Além? Eita, foi dia de dinâmica nova. Foi o tal do Que Sincerão. rendeu. E ainda rendeu. teve toda a edição, mas assim, a edição que não traz tudo, mas aqui você Como encontra sempre, né? toda a cobertura completa do BBB 24. Então você se inscreva no canal Se se você não for inscreva. inscrito. Venha fazer parte da família Vale a Pena. Já deixa seu like, seu comentário. Meu nome é Felipe Áviles. E eu sou Voz do E Além. vamos falar sobre tudo o que aconteceu, começando inclusive agradecendo o Pix. O Pix. Porque a gente teve um Pix aqui, Sim. dois Pix na verdade, De quem de tá pessoas que estão apoiando. apoiando o nosso trabalho. Então se você quiser também apoiar, é só colocar aqui no QR Code a sua câmera virada pro QR Code para poder apoiar também o nosso trabalho. Obrigada a Graziele e obrigado a Beatriz Almeida por terem mandado o Pix. Um beijo pra beijo, vocês. gente. Obrigado. Vamos começar falando sobre o paredão que tá no Quem Você Quer Que Fique. Tem que votar pra ficar, hein? Sim. Tem que votar pra Tadeu já ficar. cansou de falar isso. Beatriz, Davi ou Pisani. Quem você acha que vai sair, Voz do Além? Ai, o Pisani. Eu O quero mais é Pisani que vai saia sair. mesmo. Ai, O dá Pisani licença. vai sair, eu também já tô tentei achando. falar, eu entendo o lado do Pisani, mas eu não tô mais afim de estender, não. Já chega. E principalmente depois desse Sincerão que teve aí agora, eu não quero mais saber de Aí nada, que não vai, né? Ai, tira o Pisani da minha frente. Aí o que que acontece? O programa mostrou um pouco do que a gente já mostrou em vídeos anteriores. Então, se por um acaso você quer saber o que que aconteceu na madrugada, que culminou aí na briga entre Nizam e Davi, a conversa de Alane Sim. com Vanessa Lopes, a Vanessa Lopes quase que idolatrando o hétero top, que não é ruim, Ai, que o vergonha. primeiro que é muito inteligente, que é o tal do Sim. Nizam, você clica no vídeo anterior porque você consegue acompanhar todo o processo. Sim, aconteceu muita coisa, tá muito bem explicadinho lá. Exatamente. E aí hoje, depois que explicou sobre isso, mais ou menos, deixando várias cenas de fora, né? Deixando várias cenas Olha, de fora. Boninho, você pode pedir o nosso vídeo emprestado aí que a gente te empresta pra poder explicar ao Mas, público. mas eu posso te falar por que a edição tá fazendo isso? Tá tirando várias coisas? Porque eles não tiveram tempo, que eles estavam focados em fazer o resumo que eles fizeram hoje. Ah, sim. Hoje, no início do programa, pra quem não viu, eles fizeram um resumão da semana. Sim. Que ficou muito bom. Ficou bom. Eu acho então que eles estavam focados nisso aí e esqueceram das outras partes. É, entendeu? só que assim, também não adianta focar em 1 minuto e meio de resumo e esquecer de coisas importantes que acontecem. É, não pode, mas Personagens aí que precisam vai aparecer. lá na porta da Globo, bate lá e fala. Exatamente. E aí, o que a gente viu hoje? Teve um momento que a Alane, a Denisiane e a Beatriz estavam conversando lá fora, falando sobre a questão de ficarem um grupo maior. Porque por enquanto tá fechado as três junto com o Marcos e a Leide. Sim. E elas falando, a gente precisa de mais gente, quem é que tá fora? Aí elas comentam sobre a Vanessa e a Yasmin. A Vanessa Camargo e a Yasmin. E aí a Beatriz, em algum momento do dia, vai conversar com as duas ali e fala assim, Sim. olha, talvez a gente precise se unir pra proteger uma outra. Vocês topariam e tal. Aí a Vanessa Beatriz foi tentar fazer a ponte, foi. né? Aí a Tá. Vanessa fala assim, no momento não. Ela, não no momento, mas se a gente precisar. Então você já vê uma movimentação do jogo de tentar aumentar os grupos. É, e eu acho, principalmente, acho que depois desse paredão, o último que teve Uhum. agora, eu acho que ficou mais, tipo assim, gente... Vamos acordar. Eu acho que a casa tá mais atenta pra, tipo, contagem de voto, intenção de voto. Sim. Que às vezes uma pessoa vai pro paredão, tipo, sendo que ela podia ter sido salva se duas pessoas combinassem, sabe? Sim. Um troço assim. Exatamente. Inclusive, a gente falou sobre a Fernanda Pitel, a Giovana Pitel e a Fernanda estarem falando sobre isso também. De Sim. que precisam de 7 pessoas pra levar alguém pro paredão, precisa aumentar o grupo, então a casa já tá ligada em É relação a verdade. isso. Eu né? acho que demorou a encaixar isso, porque como... E eu acho que eu já falei isso daqui alguma vez em algum vídeo. Como a casa tava muito numerosa, eu acho que é muito difícil você ir encontrando Sim, essas coisas. faz sentido. Porque às vezes você até encontra uma pessoa, só que essa pessoa ela tem outras definições. Tipo, a Leide ela tá num grupo, só que a Leide não gosta muito de ficar falando sobre voto. Sim. Entendeu? Então você sempre vai encontrar essa pessoa que não encaixa 100% ali, Sim. sabe? E o que faz parte também, né? E aí formam Sim. sempre semi-grupos dentro do grupo, panelinhas né? dentro do panelão. Exatamente. É verdade. E aí a gente viu também Rodriguinho, que agora não é líder mais, indo tomar o seu café da manhã na xepa. Sim. Café que é preparado por Davi, que tá sempre organizando. O pessoal tá comentando isso muito na internet, né, Voz do Além? Tá, todo dia sai um... Ai, gente, olha o café da manhã do Davi, a edição só foi mostrar hoje. É, porque estão falando que agora o café da manhã, o almoço da xepa, tá mais com mais ingredientes do que o Mas do VIP. parece mesmo, né? Sim. Se não parece, olha... É verdade. Eu vou te falar, ele, até perguntaram pra ele, Davi, onde que você aprendeu isso? Parece que foi no quartel, foi algum alguma lugar que coisa ele assim, organizava no assim. exército. Nossa, ficou bem bonito. E nessa parte aí que o Rodriguinho chega, o Rodriguinho tem disso, né? O Rodriguinho, ele fala mal das pessoas e depois vai tentar
perguntar, né? Esse prato aqui é melhor, esse aqui é igual esse. Dá uma de fazer pergunta besta, sabe? Se você arrumasse uma confusão dentro do Big Brother assim, você ia deixar de falar 100% com a pessoa ou você falaria coisas básicas? Tipo assim, me passa água, por favor. Ou você vai lá, levanta e pega água. Eu levanto e pego a água. Se falou, se cortou, cortou. Cortou. Ai, para de palhaçada. Não fica perguntando, não. É assim, se me perguntar, vou fingir que eu não tô ouvindo. É assim na vida, é assim no Big Brother. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Eles liberaram a academia por meio de uma prova aí patrocinada. Tiveram que ficar na bicicleta até atingir uma determinada meta. E a academia tá liberada pra eles. A academia que vem com aquele quadro. O joguinho. Que é o quadro que a gente sabe que a academia é um ponto sempre de reunião de grupos. É o gigabyte. É o gigabyte da malhação. Gigabyte. Pra poder ali fazer os complôs. E como esse painel ajuda bastante a visualizar, né? A colocar os grupos ali, um tabuleiro. E agora além das pessoas, olha, tem várias outras coisas pra poder usar. Tem espada, tem caldeirão, tudo dentro do tema da casa. Tem um paredão castelo, que aí dá pra poder ir juntando. Coração. Ficou com inveja, Felipe, da academia? Eu achei bonitinho. Da academia? Ficou? Achei que você ia falar do painel. Não, tô falando da academia. Não, achei que era do painel em comparação ao meu papel do resumo da fofoca. Não, aí eu prefiro o painel do resumo da fofoca. Eu também prefiro. Mas assim, da academia não, gente. Eu fiquei, sabe com o quê? Do dragão, desse dragão. Muito bonito. Que bonito, é uma cabeça enorme que fica assim na parede e ela movimenta. Isso aí, TBO morrendo de inveja, tá? Mas esse aí trabalhou em Game of Thrones e agora tá fazendo figuração, elenco de apoio no BBB. Não, aposentou. Tu não ficou sabendo, não? O do Game of Thrones. Sim, aposentou e foi pra aí. Ué, mas aposentou e ainda vai continuar trabalhando? Vai porque gosta de trabalhar. Ah, entendi. Aí é uma escolha dele. E ele é grande, ó. Você vê aqui no canto a cabeça, tá vendo? E as pessoas olhando pra ela. Então é uma cabeça bem grande bonita, que fica lá em destaque também dentro dessa estética da casa, né? Aí a gente viu a Lani indo conversar com o Nizam. Uma conversa que na edição, pelo menos, foi rápida. Foi rápida. Né? E na vida também foi rápida, olha. Você espera que sim, né? Mas aí o Voz do Além gostou porque é um ponto final. Um ponto final... Eu acho que sim. Não, essa história ainda vai render. Não sei se lá dentro... Você já acha que já tá tudo resolvido? Não, sabe? Porque a Lani foi até ele e falou assim, eu só vim colocar só pra gente finalizar mesmo o negócio. Ele, não, talvez lá fora tá tudo certo, mas aqui tá tudo... É meio que finalizaram o negócio. E ele ainda tentou dar tipo uma lição de vida pra ela. E ele é sempre assim. Ele é igualzinho o Rodriguinho. Aí ele falou, não fica se cobrando não. O jogo é difícil pra todo mundo. Como se tipo assim, cara, eu já passei por isso na minha vida. Sim. Fica tranquila, você é nova, você não sabe da vida, não sabe de nada. Sim. E por que eu falei assim, eu acho que já acabou? Porque hoje eu vi um vídeo do que aconteceu à tarde. A Vanessa Lopes estava deitada na cama, debaixo do edredom, eu acho, tava de biquíni, o Nizam tava de sunga. E aí ele vira pra ela e fala assim, eu vi. Quando eu ia imaginar que eu estaria aqui de sunga conversando com você? A Vanessa Lopes que eu sigo, que eu acompanho, eu não te sigo, mas eu vejo tudo que você faz. Todo dia. Todo dia. Ela falando assim, e eu aqui de biquíni. Eu não entendi o porquê de sunga e biquíni. Eu entendi, dentro do contexto, que eles queriam dizer assim, como eu imaginaria estar diante de você com tanta intimidade. Pois é, e isso eu acho... Só que a internet já tá começando a falar, esses dois vão ficar juntos. Claro, meu amor! Você acha também? Eu não sei se vão ficar junto, mas o Nizam sendo o Nizam que eu conheço há uma semana... que eu tenho propriedade pra falar, esse Nizam daí, ele não tava... O que ele tava querendo com isso? Eu entendi aquilo como uma investida. Eu não acompanho, mas acompanho. Todo dia te sigo por causa da tua beleza. Não, mas eu não te sigo, mas eu te acompanho. Então meio que assim, é como se ele tivesse que digitar o nome dela todo dia lá no negócio. E a Vanessa ouvindo aquilo. Então assim, eu acho que dali ainda vai sair alguma coisa. Vai, só que ruim. Só que naquele esquema ele tá próximo dela, porque ela perdoou ele, tá colocando ele lá em cima como hétero top. E a gente sabe que ele precisa estar perto dela, porque ainda o assunto tá muito. Sim. Quando ele precisar descartar, ele vai descartar como descartou a Alane. Um copo plástico. Exatamente, exatamente. Aí a Alane, depois dessa conversa, ainda mostra na edição, ela ainda falar com a Vanessa Camargo e com a Beatriz, o que a gente viu ela falar também ontem com a Denisiane, o Marcos
E a Beatriz também tava. Que era sobre ela começar a perceber. Eu falei ontem, mas eu já nem sei se é ontem ou se é hoje. É no último vídeo a gente comentou. Sobre ela começar a perceber atitudes tóxicas na relação dela com o Nizam. Que ela já passou por isso, que ela deixou um alerta. Então ela não quer mais isso, não quer misturar jogo. Ela fala, eu não vou ficar falando mal dele, mas eu me senti um pouco influenciada. Então assim, ela joga isso. Deu até um emoji de coração partido pra ele no queridômetro. E ele devolveu pra ela também. Eita! Então já dá pra ver que o negócio é sério. Porque quando vai pro queridômetro, o negócio é sério. E aí depois de um assunto assim importante, né, sobre o jogo, a gente vem com uma vergonha alheia tão grande. Outra, mais uma, que é de... Se eu não me engano, foi Pisani. Eu sei que eles estavam ali no banheiro, o Pisani falou, o que vocês acham da gente fazer uma dancinha pra uma música do Rodriguinho, que ele vai ficar com vergonha, ele não vai gostar, alguma coisa assim. Aí começam a inventar uma coreografia de TikTok pro Rodriguinho. Colocando só a bola pra deixar do cara lá em cima. O ego dele quê? maior. Aí vão lá pra sala, o Michel chega e fala, hoje tem uma apresentação. Michel tava fazendo o que aí? Tava aparecendo essas apresentações que eu fazia no Natal, na minha família. Que a família reunia, aí um ia e falava, agora fulano vai recitar um poema. Aí depois vinha alguém e dançava uma música, Sim, sabe? eu me senti naquele filme. Sabe aquela cena daquele filme Vida de Inseto? Que eles chegam, a escola João Formiga vai apresentar. Exatamente. Então assim. fizeram um negócio e o Rodriguinho assim riu, achou engraçado, ao mesmo tempo não sei o quê. Mas pra que fazer isso pra Rodriguinho? Sim, dá um nervoso, Aí né? o Rodriguinho ri, mas ao mesmo tempo ele gosta de demonstrar que, tipo, aquilo pra ele não fez diferença nenhuma na vida dele, sabe? Sim, ele tem entendo. um ar assim. Entendo. Mas no fim das contas, cara, já que a gente tava... Ai, o Pisani não falou que ele tinha que pra falar com a Yasmin, você lembra? Lembro. Lá na mesa. Lembro, quando que tem ele um vídeo também sobre. Sim, quando ele escutou os meninos falando do corpo da Yasmin lá no quarto, aí a gente falou, nossa, o Pisani podia ter falado. Mas pelo menos ele vai sair da casa entregando coreografia. Ai, entendeu? Entendi. Gostou? É, porque os eliminados depois, o Instagram do BBB colocou Thalita e Maicon. Pra poder dançar umas músicas, né? Essas coreografias. Se eu fosse, gente, olha, eu ia falar, eu quero dançar alguma coisa igual a coreografia dos anos 90, 2000. Uma coisa grande. Eu não quero essas coisas assim, mas não. Mas eu acho um mau gosto da própria organização ali do Big Brother, sei lá. A pessoa tá num clima de que ela não tá querendo dançar, Tem cara. Tem que dançar e mostrar alegria. Nossa, assinou o contrato, assinou. Aí o que acontece? A gente também viu Giovana Pitel conversando com o Rodriguinho lá fora na área externa, falando que o Nizam tá um pouco preocupado. Ela falou, a gente tenta apaziguar, mas a gente não sabe como tá lá fora. Sim. Aí o Rodriguinho vira pra ela e fala assim, eu tô um pouco assim pensativo quanto à minha liderança. E ela pergunta, por quê? Lembra que o povo, agora a gente aqui de fora pode dar um emoji pra liderança? Sim, lembro. E o povo combinou de meio que trollar e deu o emoji de alerta pro Rodriguinho? Sim. Eu tinha achado que o tamanho do ego dele ia fazer ele achar que era pra ele ficar alerta com os outros. Sim. E se achando, mas não funcionou. Gente, erramos, galera. Não funcionou. Erramos. O Rodriguinho fala assim, eu recebi um emoji de alerta e pra mim soa como alerta com quem você tá falando, sobre o que você tá falando, com quem você tá andando, sobre o que você tá conversando. Então, assim, ele parece que pode ter pescado alguma coisa que nem foi o que o povo queria mandar pra ele. É verdade, a gente tinha que ter mandado emoji de coração. De alegria. Emoji de você é perfeito. De felicidade. Uma coisa, um arco-íris. Exatamente. Com estrelas, uma coisa assim. E aí, o que acontece? Hoje estreou um quadro novo no lugar da Discord, do jogo da Discord. Que triste. Que triste o jogo da Discord. Porque o jogo da Discord entregava muito. Sim. Só que aí o Boninho falou assim, que tava todo mundo esperando segunda-feira pra poder resolver as pendências. Sim. Então ficava tudo ali no jogo da Discord. O que ele fez? Criou o Sincerão. Mas tinha dois outros possíveis motivos também, que era que tava afastando os patrocinadores, porque tava tendo muita baixaria. E isso até o Tadeu brincou hoje, tava tomando muito espaço na programação. Sim. Tinha
dia que o jogo da discórdia ia até meia-noite. O Tadeu até falou pra Lopretti, né? Ele brincou Sim, com a Lopretti. tipo, no final do Lopretti, programa. eu tô terminando cedo o programa hoje. Porque exatamente, inclusive sobre isso que você falou, da emissora não faturar, porque como o jogo da discórdia, ele tinha, a gente teve aí até a expulsão da Maria, lembra? No balde, com a Natália, verdade. no jogo da discórdia. O que Teve. acontecia é que os patrocinadores não patrocinavam. Esse ano, esse jogo aí do Sincerão, ele tá dentro da cota de patrocínio. Inclusive a cota, que é o pacote, né? Que não é só o Sincerão, mas ele tá dentro de um pacote que custa exatamente cerca de 42,6 milhões de reais esse pacote. Exatamente cerca. Porque eu falei exatamente, depois pensei supostamente. Mas segundo o site Notícias da TV, essa cota é cerca de 42... Porque tem vários pacotes, né? Sim. Um pacote que inclui o Sincerão é 42,6 milhões de reais. É verdade. Porque você compra o pacote pra toda a temporada. E aí esse Sincerão também me remete a Fazenda. Não tem um cheiro de A Fazenda uma fazendalização no BBB? Sim, porque o que acontece, além do voto FIC, que também geralmente é da Fazenda, o Sincerão leva ali os protagonistas da semana, que no caso é o líder e os 3 emparedados. E eu acredito que quando passar o turbo, também vai levar o anjo. As outras pessoas ficam dentro da casa e elas assistem no telão e ouvem. Esse então, ponto eu não gostei. É muito A Fazenda. Esse ponto eu não gostei, sabe por quê? Na Fazenda eles pelo menos só ouvem. Uhum. Eles não veem no telão. E sabe o que eu acho? Eu não gosto deles assistirem à televisão porque dá uma noção de jogo pra eles. Sim. Dá uma noção, mesmo que eles não saibam o que tá se passando aqui, porque eles não veem o negócio editado, mas eles se veem numa tela. Sim. É como se, tipo assim, eles tivessem noção de que aquele é o Big Brother, sabe? Sim, quando o Nizam, alguém vê a cara de alguém, eles falam, é assim que a pessoa aparece. Sim. É nesse ângulo que eles pegam. É isso que... Entendi. Como é feito, entendeu? Faz um sentido, Dá uma amor. noção que eu não gosto. Faz Boninho, se puder tá tirando... Só deixa o áudio, Boninho. Sim, eu agradeço. E aí o que acontece é que nesse Sincerão acontece o seguinte. O Tadeu dá um tema, hoje ele deu 4 temas. No caso tava a Beatriz, o Davi, o Lucas Henrique, que é o líder, e também o Pisani. E aí tem ali uma mira, um alvo. A pessoa vai lá e escolhe quem ela gostaria de colocar no alvo, quem tem a ver com aquele tema. Sim. Então o que aconteceu foi o seguinte, ó. O primeiro foi quem é o biscoiteiro da casa. Aí o Lucas Henrique, que é o líder, escolheu a Beatriz e deu pra ela a possibilidade de falar que ela aparece muito nas festas, Sim. que ela acaba empurrando as pessoas, que ela quer ficar muito perto dos cantores. Isso já tinha viralizado, né? Sim. Sempre quando a Ludmilla foi lá, o Belo, ela ficava muito em cima, assim, da pessoa. Mas viralizado de uma forma legal, que a gente entende que a gente também, assim, a gente que eu falo que não é que é do povo, que não é camarote, Sim. quando vê alguém famoso, assim, e que você gosta... fica encantado. Porque a Beatriz falou muito sobre a questão dela gostar do Belo, dela já ter deixado trabalho pra trás pra ir num show dele. Sim. Então, assim, tem essa questão. Ele fala sobre isso, e aí é o seguinte, se a pessoa estiver ali presencialmente, ali fora, ela pode rebater. Se não, se ela estiver dentro da casa, ela só escuta. Sim. E aí depois desenrola. A Beatriz, então, levanta. E aí começa o jogo. E aí a Beatriz vira pra ele e fala daquele jeito dela. Sim. Eu vou pra cima do Belo mesmo. Eu vou pra cima da Ludmilla mesmo. Eu faço ombrinho. Ela faz até assim, né? Eu faço ombrinho. E se você estiver achando ruim o meu jeito, porque eu não vou mudar, vou ter um botão ali dentro e você que aperte. Sim. Então e o pessoal lá dentro da casa rachando os bicos dela. Então eu tenho certeza que isso já virou meme, que daqui a pouco tá todo mundo falando qualquer coisa, você que aperte o botão. Entendeu? Mas eu posso só pontuar uma coisa? Eu gosto muito da Beatriz. Também gosto. Mas eu não posso deixar de falar que essa maneira... tudo bem, é a maneira dela. Só que, ainda assim, pelo que ele falou... Eu achei que ela engrandeceu muito a questão, sabe? Sim. Porque eu acho que ele falou uma coisa super de boa. Tipo assim, ele não falou de uma maneira ofensiva. Ele falou de uma maneira que pelo menos eu entendi. Que tipo assim, ela podia estar atrapalhando ali, sei lá. Porque o Tadeu ele fala, biscoiteiro é quem é VTZero. Sim, o Tadeu pontua isso. Então ele, na verdade, ele trouxe isso. E a Beatriz, ela tava bastante eufórica, assim, né? Na hora de fazer os apontamentos dela. Inclusive, ela escolhe como biscoiteiro
o Lucas Henrique, o próprio líder. E aí você percebe que nessa hora, pelo menos eu senti, que a Beatriz não pensou no jogo como um todo. Ela pensou quase que continuar em devolver pra ele. Sim, porque ela disse basicamente a mesma coisa que ela já tinha dito. Exatamente, ela fala assim, se você falou nada com você, ela não falou nada com ele ser biscoiteiro, ela continuou se defendendo do que ele falou pra ela. Sim. Então, eu acho que isso aconteceu outras vezes, inclusive com outros participantes do jogo. Tinha hora que eu esperava que ia falar sobre alguém de dentro da casa e parece que eles queriam ficar ali muito entre eles. É, eu acho que eles e meio devolvendo que as coisas, né? É verdade. Aí tem 3 pontos. Eu acho que nessa primeira dinâmica eles estavam querendo mostrar pro público, de certa forma, que tipo, viemos pro jogo, não vamos sabonetar. Outra coisa, foi a primeira vez dela no ao vivo, falando mais especificamente da Beatriz e o modo como ela falou. Eu acho que ela pode ter ficado nervosa no ao vivo. E a gente também não pode esquecer o passado da pessoa aqui fora, né? Sim. Porque ela já disse o quanto que ela era julgada por esse jeito dela. Sim, então eu acho que ela usou esse lugar também como um lugar de afirmação, sabe? Eu sou assim, eu não vou mudar, sabe? Faz sentido. Então eu acho que faz isso sentido. Justifica, acho. Então talvez o que ele falou pra ela pode ter chegado pra ela num lugar bem diferente. Exatamente. Num gatilho. E aí ele vai e rebate pra ela falando que ele não tá querendo mudar ela, não é pra ela mudar, só que ele também não vai mudar o jogo dele porque ela quer. Depois o Davi escolhe como biscoiteiro o Nizam. E Davi fala que o Nizam veio pra parecer que ele é articulador, traz as características aí do que ele já falou pro Nizam. Nizam tá lá dentro, não tem como se defender. Biscoiteiro pra... Eu não tô com a imagem aqui do Pisani, mas pro Pisani foi o Marcos Vinícius. Ele fala que ele é expressivo, que ele já conversou com ele, que ele é brincalhão, às vezes tem umas brincadeiras que atrapalham. E o Marcos tá aparecendo assim no canto da tela e ele vai de alguma forma concordando. Sim. Então eu acho que ele não ficou ofendido com a indicação. É engraçado, eu tinha anotado alguma coisa aqui do Marcos Vinícius que eu queria falar, mas eu acho que eu me perdi aqui todo. Suas anotações, seus 50 papéis? É verdade. Então, se você lembrar depois, você fala, dá um help. Uhum. Aí depois o Tadeu pontua pra quem você acha que é planta no BBB. Essa é a pergunta da vez. Lucas Henrique indica como planta Raquel. Fala que a Raquel fica com informações atrasadas, parece que ela tá sempre atrasada no jogo. A Beatriz... ela pontua o Vinícius. Ela fala que o Vinícius pra ela é uma incógnita e que pra ele passa muito a neutralidade, falta posicionamento. Eu também acho aqui de fora. Aí depois disso, o Davi indica o Pisani, que tá ali fora. Então o Pisani tem direito de resposta. O Davi fala que como jogador, ele acaba se escondendo, principalmente pelas amizades que ele tem, que ele acaba ficando confiando nos amigos do grupo e não se posicionando. E eu vou te falar... O Davi... Foi certeiro nessa aí. Foi certeiro falando que ele não se posiciona, porque é a visão que a gente tá tendo aqui de fora. Sim, que o Pisani fica atrás dos amigos dele, não se posiciona e é conivente por ficar calado, né? E aí acontece que o Pisani fala pra ele que o Brasil sabe como ele se posiciona. Que o Brasil sabe como ele se posiciona com os aliados dele. Que ele as pessoas ali da casa só tem 2 olhos e 2 ouvidos, mas o Brasil tá vendo. Então, assim, Pisani... Olha, gente, aí o Pisani selou. Tipo assim, eu achava isso do Pisani. Aí você já... Tipo, eu fechei a minha teoria e eu abri mão dele, sai mesmo, vem viver a tua vida aqui fora. Se você, por um acaso, tentou defender Pisani alguma vez... pensando que talvez ele pudesse tá um pouco perdido e não sei o quê. Nessa hora você fala assim, realmente... Nessa hora, assim, do que já vem acontecendo, na verdade, é a primeira vez que eu vejo ele falar mais de 2 frases juntas, porque ele é sempre muito monossilábico. O Pisani. Mas quando ele falou, gente, olha... É só pra... tipo, ele já reforçou o que a gente... O que a gente tinha de suspeita aqui. Sim. Inclusive, até depois... Vai seguindo aí pra eu não te... Não, pode ir falando. Aí o que acontece? O Davi escolheu o Pisani se justifica dessa forma. E após isso, o Pisani escolheu a Raquel também como planta, assim como o Lucas, falando que ela é acomodada e dá uma impressão de ser omissa. Logo depois disso, o Tadeu pediu pra eles colocarem o famoso pódio. O pódio se colocando em primeiro lugar e trazendo um segundo e um terceiro lugar. Dessa forma, o Lucas Henrique, o líder, escolheu como segundo lugar a Leide. Eu também ia escolher, Leide. Falando que ela tem bastante personalidade. Amo. E colocou também o Vinícius, dizendo que o Vinícius, ele articula muito bem. Quando a gente passa pra Beatriz, a Beatriz trouxe pro pódio dela, eu fiquei um pouco surpreso.
Do quê? Porque como a Beatriz anda muito com a Alane, eu esperava que a Alane fosse o segundo lugar da Beatriz. Sim, é verdade. E a Beatriz coloca a Denisiane, fala que ela tem um coração muito bom, que ela ajuda ela muito emocionalmente dentro do jogo. E fala que a Alane ficaria em terceiro porque ela é bem divertida, ela é leve. A Beatriz gosta de se aproximar de pessoas divertidas. Sim. Depois disso a gente tem o Davi, que coloca no pódio em segundo lugar a Isabelle, que não eu também ia colocar. Mas você ia colocar a Lady e a Isabelle em terceiro? Ou a Lady... a Isabelle em terceiro. Porque ele fala, a gente já sabe, né, que eles estão muito próximos do jogo, que eles têm bastante afinidade. Ele fala que ela é muito sincera, verdadeira. E ele coloca a Giovanna. Ele fala que a Giovanna também é uma pessoa sincera, centrada no jogo. Sim. Então ela seria o terceiro lugar. E aí eu vou lugar. usar uma expressão do Rodriguinho. Olha, de quem eu vou usar a expressão. Mas é uma boa, tem certeza? Né, ele não é o filósofo? Não é maravilhoso lá de dentro? Ele deu um tapa de luva pelica. Hã? É isso? Tapa de luva pelica? Deu um tapa de luva. Agora eu esqueci o que ele citou. Por quê? Mas foi um tapa de luva na Giovanna, porque a Giovanna vive falando mal do Davi. Do Davi? Por aí, pela casa. Sério? Vive falando. Porque quando o Davi não mal, mas ela vive criticando as atitudes dele, entendeu? E eu não vejo essa aproximação toda. Não. Inclusive, eu vejo que ela tenta se afastar dele. Não sei não, porque Você assim... acha que não? Não, porque eu acho que não. Porque quando o Davi, por um acaso, tava no paredão, quando ele acabou de ser indicado, ela foi lá e falou, eu tô com você até o final. E ela pegava na mão dele e falava isso pra ele. Tanto que é o momento que ele fala pra ela, o que eu falei no ao vivo, que é quando ele fala do Rodriguinho, na primeira vez que ele foi indicado ao paredão. Então eu já vou ligar o meu radar com ela. Porque Não. tem hora que ela fala uma coisa, tem hora que ela fala outra. Garota. Não, mas aí a se gente decide. a gente tem que lembrar que o Davi teve uma discussão com o Nizam, com algumas falas que foram problemáticas sim. Sim, e talvez não ela foi se só posicionou hoje. sobre isso. Não foi só hoje. Não? Eu vi, cara. Meu olho viu. Eita. Que isso? Eu tá li. acompanhando, Eu esse aí vi eu tô a situação. perdendo. Que- Então você acha que ele tem que ficar alerta com ela? Eu acho que ele tem que ficar alerta com ela. Eu acho que... E eu vou ficar alerta com ela também. Então vamos pro próximo, que é o Pisani, que colocou em segundo lugar a Fernanda. Ele até emocionou a Fernanda falando bastante que ele é uma Sim. pessoa, ela é uma pessoa que traz uma familiaridade pra ele, que se conecta a ele com a melhor versão, que ela conecta ele com a melhor versão dele, e colocou o Nizam em terceiro Aí lugar. acabou, meu amor. Falou Aí acabou. que tem uma conexão de amigo, que ele gosta de se aconselhar com o Nizam, que quer manter com o Nizam aqui fora, que o Nizam se provou como pessoa e como homem. Então assim, aí o Nizam aproveita ali, faz, né, fica todo Nossa, cheio e tudo mais. Então Nossa, assim, pra mim Pisani acabou agora, aqui é o fim do fim de Pisani. É verdade. Porque Pisani teve vários momentos de se posicionar dentro do jogo e realmente o que o Davi falou, dele ficar atrás dos amigos dele, é verdade. O tanto que eu falei aqui pro Pisani, se tu me ama, cai fora. Não foi Mas pouco. ele não caiu. Não é caiu. verdade. E aí, por último, dentro do jogo, o Tadeu pergunta quem você quem não ganha o BBB 24 pra você. Pergunta pros quatro. E aí a gente tem o Lucas Henrique indicando o Davi. Nesse momento, o Lucas Henrique fala que o Davi, a confiança que ele tem muito grande nele, até por outras situações, outros realities, outros participantes, o Lucas acha que isso pode soar como prepotência. Que é uma coisa que a internet já pontuou no início, agora não tá Sim. pontuando tanto, mas que é uma coisa que já se falou muito sobre essa linha tênue entre a sinceridade, a soberba, né? O Davi, ele caminha muito nessa linha. Perigosamente ali. E eu acho que isso também faz com que o público se identifique. Sim. Eu quero só ver como isso vai desenrolar durante o jogo. Eu espero que ele tenha inteligência emocional pra isso. Acaba que dentro do jogo ele é um personagem muito maleável, no sentido de ele pode estar sempre mudando, sabe? Não Sim. mudando de pensamento, de princípios, mas mudando como É surpresa. de Traz uma surpresa. surpresa, né? Exatamente. Eu acho que o público se conecta com esse tipo de Sim. eu falo personagem assim, gente, mas vocês entendem, Que é um né? personagem dentro do jogo, o papel né? que a pessoa desempenha dentro do jogo. E aí o Davi fala pra ele que ele tá errado, que o Davi fala que como jogador ele tem que acreditar sim, ele acredita no jogo dele, ele tá muito certo do que ele fez, por isso que ele acha que ele vai voltar. E aí, de alguma forma, o Davi está certo nesse sentido que a maioria do público tá entendendo o jogo do Davi e tá com ele. E principalmente, né, amor, se ele sabe que ele voltou de um paredão, que o Tadeu já deu a informação pra eles lá dentro, de que esse paredão
é pra votar quem você quer que Que fique, fique. ele sabe que o público escolheu pra ele ficar. Pra ele, Então ele tem que tipo, se achando no sentido de, eu acho que eu vou ficar, sim. sabe? Inclusive a Yasmin até fala, eu não sei porque colocaram uma pessoa segundo o paredão seguido. Sim. Isso pode ser só a perseguição Falou e isso. tudo Marcos mais. Vinícius também falou isso numa Porque conversa. a gente sabe que vai batendo e a gente vai, de alguma forma, comprando a história, porque essa pessoa vai protagonizando ali. Exatamente. Não é? Exatamente. Aí depois a Beatriz indica o Lucas Henrique como quem não vence. Nesse caso, eu acho que a Beatriz, ela ainda estava muito ligada no biscoiteiro que ela, biscoiteiro que ela recebeu do Lucas. Porque, assim, ela já falou sobre outras pessoas de uma forma muito mais incisiva, assim, sobre não gostar, não se aproximar do próprio tanto. Rodriguinho. Eu achei que uma hora ela ia pegar pra falar do Rodriguinho. E aí ela fala do Lucas, ela fala assim que ele é prepotente, que ele julgou ela, que ele tá apontando, e se ele quer apontar o Brasil, sabe? Assim, eu acho que ela ficou muito presa a essa história. E eu acho que eles poderiam ter explorado mais pessoas dentro do jogo, Eu achei principalmente que o pessoas lá Tadeu dentro. podia ter falado. Falado Sabe? o quê? Dado um toque? Dado um toque, dado uma espizinhada. Mas como? Tipo assim, ô Beatriz, você só tem dele pra falar mal? Você só tem mas dele pra comentar? mas aí não pode. Se fosse o Thiago Aí Life, não ia pode. falar. Aí não pode. Se fosse o Thiago Life, ia falar, eu vou ter que mandar um WhatsApp pro Tadeu. Aí cara. você ia criar uma regra igual o Silvio Santos ainda Não, faz não dos é artistas. regra, é você incitar a pessoa. Tipo, entra no jogo. Que isso? Uai, mas o Para de jogo graça. dela agora vai ser esse. Eu acho que a Beatriz, desde o momento que ela foi indicada e que ela chega pra ele e fala, você quer me eliminar? Eu acho que ela meio que criou agora um adversário pra ela no jogo. Não, sai daí, tu tá perdendo tempo aí. Sai daí, isso até daí não vai porque render, Beatriz é muito mais protagonista do que o Lucas. Sim. Ela vai dar um holofote pra ele que no momento ele ainda não tem. E nem tá fazendo muito sentido, gente. Tem essa grandeza toda, esse assunto. E aí o Lucas fala pra ela que não é o aliado dela, por isso que ele não abre o jogo com ela e tudo mais. Aí depois a gente tem o Davi falando que o Lucas não vence e fala que o Lucas não vence porque ele não pode falar do meu jogo. Também acho que o Davi entra no mesmo lugar da Beatriz nesse momento, que é de descontar em relação ao Lucas ter falado que ele não ganharia. Então as pessoas parece que elas pegaram tipo, me doí e vou retribuir. Porque a gente sabe que o Davi poderia indicar o Rodriguinho, poderia falar do Nizam, poderia falar de outros desafetos muito mais importantes que ele teve na casa. É verdade. E ele vai pro Lucas e fala, você não pode falar do meu jogo, falar que eu sou prepotente, se você de alguma forma não tá perto de mim. Aí ele vai e fala assim, você é prepotente, você não se comunica bem, começa a atacar um tanto de coisa pro menino. Tá humilhando o menino de graça. Mas assim, no fim, o Lucas fala pra ele que não vai trocar com quem não tá com ele no jogo. E tá certo. Só que eu acho que nessa última aí, tanto Davi quanto Beatriz, pra mim, perderam a oportunidade de colocar outras pessoas nesse lugar de quem não ganha no BBB. Sim, de apontar lá dentro da casa também. Eu acho que eles simplesmente esqueceram, sabia? Eu acho que assim, é claro que eu entendo que pode ser estratégico, porque você sabe que você tá ao vivo, então de alguma forma você quer utilizar pra se defender cada vez mais. Mas você perde a oportunidade de se posicionar e trazer uma visão de jogo pro público. É verdade. Porque é a hora que você tem de tirar o que tá na sua cabeça e comentar com o público aquilo que você tem. Concretizar. É verdade. E aí o Pisani fala que o Davi não vence. E diz que o Davi não vence por comportamento. Ele fala que a forma como o Davi se posiciona é desrespeitoso, traz falas problemáticas, incitando a violência. Ele traz, inclusive, esse incitando a violência, muito do que o Nizam trouxe durante a parte da tarde de hoje, que ele chegou a falar que ia no confessionário dizer pra produção que o Davi incitou a violência. Sim, e que está no manual. Isso infringiu uma regra do manual do BBB. E aí, na hora que o Pisani tá falando isso, mostra lá dentro o Nizam, e o Nizam tá apontando assim, tipo assim, é isso mesmo, de uma forma de aprovação. É verdade. O que mostra, de alguma forma, o que o Davi falou sobre o Pisani. Sim. Que ele não se posiciona e que de alguma forma fica ali com os amigos dele. É verdade, vai sair por causa disso. E Vem aí... aprender aqui fora, Pisani! E aí o Davi fala pra ele que o posicionamento que ele teve na noite anterior não é sobre quem ele é, que ele passou dos limites, mas que o Pisani também não procurou pra ouvir a parte dele. Então da próxima vez que ele procure. Quando acaba, inclusive, o jogo e tá passando os momentos finais ali, porque o Tadeu se despede, a gente vê o Pisani chegando até o Davi,
né? E falando com o Davi, olha, depois se você quiser a gente pode conversar. Mas o Davi não quer conversar, não. Por enquanto, não. não. Por enquanto não, mas depois, se você quiser, a gente pode conversar. Então tem isso que aconteceu agora e com certeza depois disso vão ter desdobramentos na madrugada. Com certeza vai ter. Agora, como ficou o jogo muito ali fora, não foi tanto pra dentro, será que vai ter? Porque o Nizam foi citado uma vez, né? Eu acho que vai ter sim. Eu espero que tenha. Mas sabe o que eu acho melhor? Tadeu, eu tô falando diretamente com você. Tadeu Schmidt. Da próxima vez, dá um conselho pro Boninho. Deixa as pessoas em volta. Como se eles tivessem uma plateia ali. Eu acho que eles podem ficar mais acuados e mais incentivados ao fogo no parquinho, sabe? Mas aí as Em vez pessoas de não deixar o podem povo falar. lá dentro. Todo mundo fica quieto. O pessoal não vai dar conta, não. Todo mundo fica quieto. Nossa. Não. Aí tem que respeitar o jogo, né? Nossa, você também. Imagina você de Boninho, hein? Eu ia ser terrível, Ó, cara. a gente vai acompanhar essa madrugada, já lança vídeo pra vocês assim que a gente tiver mais notícias. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Beijo!